Ok. Olá, pessoal, boa tarde. A gente está aqui na TV IFB, mais um encontro do Círculo de Leitura e Cultura Científica, que é organizado aqui pelos professores do IFB Campus Recanto das Emas. Toda quarta-feira, às 2h30 da tarde, a gente está aqui, né, comentando algum texto, conto, ou, por enquanto, contos, né, mas talvez no futuro romances, esses mais longos, de ficção científica, e fazendo os comentários aí sobre os assuntos que estão envolvidos nesses contos, né? Comentários sobre filosofia, ciências naturais, literatura, né? Claro, porque são obras literárias, história, então várias áreas da ciência que se relacionam com os contos. Desde a semana passada, a gente está falando de um conto chamado A Estrela, do escritor H.G. Wells. Eu já vou falar do escritor daqui a pouquinho. A Estrela. E a gente está hoje com a presença de um convidado nosso, que é o professor Marcos Ribeiro Rabelo de Sá, que é professor de Física lá no campus Recanto das Emas também. Ele é formado, né, tem a graduação, a licenciatura em Física e bacharelado em Física Computacional pela Universidade de Brasília, UNB, e também é mestre em Ensino de Física pela UNB também. E hoje ele está aqui para comentar aí sobre os aspectos de física desse conto, que tem muita coisa para comentar, né? Além do professor Marcos, temos também o professor Bruno Oliveira Tardim, que é professor de Língua Portuguesa e Literatura, lá do campus Recanto das Emas também. Hoje, todos aqui somos do campus Recanto das Emas, né? O professor Bruno é graduado pela Universidade Federal de Viçosa, em Letras, tem mestrado pela mesma universidade em Literatura, Cultura e Sociedade. E eu sou o professor Kaiser Schwartz, também do Recanto das Emas, professor de Biologia, graduado pela FRJ e com minha pós-graduação pela Unicamp. Bem-vindos a todos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Kaiser. Em primeiro lugar, eu já queria agradecer muito a oportunidade. Ler o conto e pensar na parte física dele foi, assim, divertidíssimo. Que bom que você gostou. A gente que agradece ter aceito o convite. O conto, pessoal, da Estrela, a gente vai fazer novamente uma sinopsezinha, né, para quem não assistiu o encontro passado. Vou projetar aqui, inclusive, uma telinha para falar dele. Só um momentinho. As tecnologias aqui. Então, a gente tem um conto, A Estrela. É um conto de 1897, finalzinho do século XIX, que vai falar sobre um astro, né, que vem de fora do sistema solar. Daqui a pouco o Marcos fala o que seria esse astro, né? E ele vem em rota de colisão com planetas do sistema solar, inclusive com a Terra, né? E o conto vai girar em torno dessa história, desse evento, contando os impactos que isso tem no sistema solar, os impactos físicos, né, gravitacionais, etc. E também na vida das pessoas na Terra que estão vendo esse corpo celeste se aproximar sem ter muito o que fazer. A gente comentou até na semana passada uma característica do conto que é os personagens não serem muito aprofundados, né? Ele vai descrevendo por alto assim a reação do povo de forma geral, né? Sem se aprofundar na história de cada um. Então, um relato bastante do fenômeno em si, né? O texto é escrito pelo H.G. Wells, um escritor britânico aí, nascido em 1866, que viveu até 1946, que estudou na Academia Real de Ciência da Inglaterra, com uma formação inicial em biologia. Eu sempre tenho que falar isso, porque a minha área tem que puxar a linguiça. E escreveu vários contos aí famosos, muitos deles que viraram até adaptações para cinema, televisão, né? Tem O Homem Invisível, é dele, A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau, tem um filme muito legal. E os contos têm toda essa questão de ficção científica bastante forte, até porque ele tem essa formação na área de ciência, acho que isso influencia, né? E hoje a gente, semana passada a gente falou bastante sobre aspectos
da literatura, aspectos da sociologia, da coisa, né? Hoje a gente convidou o professor Marcos para falar aí sobre a parte mais da física, né? E a gente vai comentando também, eu e Bruno, fazendo perguntas e comentários aí durante a apresentação. Então, professor Marcos, você quer dar as suas primeiras impressões aí do livro? Bom, como eu disse, eu só tenho a agradecer, né? Eu não conheci o conto, né? Não tinha lido, já vi obras do Wells, né? Mais adaptações para o cinema, e me apaixonei. O conto, assim, realmente ele é intrigante, cativante. Eu vi a live da semana passada, né? E eu compartilho o experimento que vocês tiveram, de que primeiro você vivencia ali como leitor, né? Mesmo eu da área de física, fui seduzido, né? Pela forma como ele vai jogando os conceitos, trabalhando os conceitos e focando ali realmente não nos eventos, mas na reação das pessoas, né? Então isso é muito legal, te traz aquela angústia e você quer saber logo o que vai ser e até acaba parando de pensar na plausibilidade, né, dos fenômenos físicos que ele vai colocando, né? Então realmente ele demonstra assim, uma maestria muito bacana, né, para esse tipo de produção. Bruno quer fazer um comentário antes do Marcos entrar aí na parte da física pesada. Eu acho que só estendeu o agradecimento à presença do Marcos aqui, até porque o pessoal que acompanhou a gente semana passada, a gente arranhou, assim, bem superficialmente algumas questões físicas, assim, que estavam presentes no conto, até como recurso para construir aquele senso de urgência, assim, que ele vai trazendo no leitor através da reação dos personagens, né? E nós comentávamos na semana passada como que essa discussão seria extremamente mais rica, mais aprofundada com a presença de alguém da área, para a gente realmente ter noção do que a gente está com medo nesse conto, né, de acontecer. Então, agradecer a presença do Marcos aí e falar que eu estou bastante ansioso para a exposição que ele preparou para a gente. Tá certo, gente. Então, acho que eu vou passar a palavra para o Marcos. Ele selecionou aí. Eu vi uma préviazinha do que ele separou para falar para a gente. Parece bastante interessante. Eu vou deixar ele começar a falar aí sobre o conto, então. Tá certo, pessoal. Eu preparei uns slides para guiar a minha fala, porque são muitos conceitos que precisam de explicação, muitas vezes através de imagens, né? Antes de mais nada, eu não queria que vocês... que fosse só uma exposição, né? Uma exposição falada. Eu queria que vocês realmente participassem, me interrompessem a qualquer momento e tal, né? Eu volto aqui para a câmerazinha. Ué, cadê? Como é que volta? Eu volto aqui para nossa câmera e a gente pode ir discutindo e realmente dialogando, beleza? Então, a qualquer momento aí, vocês pausam e façam as perguntas e comentários. Isso aí. Mas a primeira coisa que eu queria colocar é que, na minha análise, eu fiz um esforço pela plausibilidade, tá? Então, assim, eu até meio que forcei a barra, sempre tentando fazer com que aquilo que ele estava colocando fosse viável do ponto de vista da física. Meu desafio era tentar pensar como é que ele pode ter raciocinado, né, para descrever as coisas daquele jeito, tá? E isso é um desafio muito grande porque você tem que voltar século atrás, né, e pensar na física daquela época, beleza? Feita essa observação, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é qual foi a sensação de vocês a respeito da física, né? Em que medida os eventos narrados no conto vocês acreditam que estão de acordo com a lei da física? Se algum evento pareceu muito absurdo, qual foi ele, né? E se algum evento pareceu mais convincente, qual que foi ele? Então, estou aberto aí ao debate. Quer começar comentando, Bruno? Pronto, consegui desmontar. Então, acho que das partes mais incríveis assim do conto, acho que seriam os impactos a níveis planetários que ele vai descrevendo, né? Primeiro com Netuno, se eu não me engano, e depois com a Terra. E uma dúvida que ficou, não lembro do comentário de quem, mas que ficou para mim na semana passada,
é que em vários momentos, no título, né, em vários momentos, ele coloca esse corpo invasor, né, que se choca com Netuno e depois está em rota de colisão com a Terra, como estrela ou como um planeta, mas eu imagino que esse não seria o nome mais adequado pelo tipo de comportamento que ele demonstra como descrito no conto. E acho que a parte mais possível, né, que acho que é possível assim mais no imaginário literário cinematográfico do que possível no que a gente vê na realidade, seria algum tipo de corpo astronômico causando algum impacto suficiente para causar esse tipo de comoção na Terra. Acho que o Marcos vai poder falar mais disso, da frequência com que corpos estranhos do espaço estão cutucando a Terra aí já há alguns bilhões de anos e, né, talvez citar o caso mais famoso aí na história, na biologia, na física, que é o que muito provavelmente levou à extinção dos dinossauros, que também já foi explorado à larga na ficção científica, na fantasia com ficção científica, enfim, vários outros níveis diferentes aí da literatura e da mídia audiovisual. Acho que a princípio seriam essas as minhas observações de leigo. Eu tenho as perguntas do Bruno, faço elas minhas também. E uma coisa que eu fiquei pensando é logo no início do conto, né, há um impacto desse corpo com Netuno, como o Bruno falou primeiro, né, antes dele vir em direção à Terra. E eu fiquei pensando como é que é Netuno, né? Netuno é um gigante gasoso também, não é como Júpiter, né, hora menor. Então, o impacto com Netuno funcionaria dessa forma, como é descrito no conto, né? Está colidindo com um corpo gasoso. Eu não sei se Netuno se o núcleo é sólido, enfim, não sei o quanto que é gasoso ali e quanto que é sólido em Netuno. E ficou muito essa dúvida para mim também. Bom, obrigado pelas contribuições. Vai ser bacana que a gente vai abordar isso assim ao longo aqui da discussão, tá? Eu só tenho que fazer também um adendo, que eu não sou astrônomo, né, nem astrofísico. Então, assim, eu tive que pesquisar bastante, né? Alguns pontos são realmente assim bem profundos, né? E enfim, então, assim, alguns pontos eu também vou colocar, olha, não sei, teremos que pesquisar com muita humildade, tá? Vou colocar, não sei, teremos que aprofundar, teremos que buscar realmente a ajuda de um astrônomo, astrofísico e tudo mais. Mas, enfim, eu fiz uma discussão aqui que eu acho que vai ser muito bacana e vai dar, assim, uma chave aí para a leitura, para a interpretação, né, do Wells. Tá aparecendo para vocês a apresentação novamente? Tá aparecendo, pessoal? Desculpa, não está aparecendo não, Marcos. Agora. Não, né? Deixa eu... Peraí. Tô aprendendo aqui ainda, pessoal. Desculpa. Aí. Agora vai? Aí. Acho que foi. Aí, pronto. Então, seguindo. Manda ver. Aí. Eu tinha separado esses tópicos todos e eu tô discutindo de maneira mais ou menos profunda, porque eu tô até com a intenção, viu, Kaiser? Depois você pode me contribuir comigo, se for o caso. Tô até com a intenção de elaborar um possível artigo, né, voltado aí para a área de ensino de física, porque seria muito rico, uma proposta muito bacana de trabalhar com alunos de ensino médio, tá? Enfim, então vamos construir isso aí depois, tá? Mas então eu queria começar do principal para não correr o risco de não tratar do principal, né? Que é realmente a metodologia do Wells, né? Como é que ele vai usando a física, né? Para trazer esse encantamento, para nos convencer e tudo mais. Tenho que falar um pouquinho da história da astronomia, né? Afinal, a gente está ali no final do século XIX, e a gente corre o risco de fazer julgamentos injustos, né? Com o autor, né? Porque ele está em outra época. Vou falar da tal da bola de fogo, né? Que história é essa? Seria possível isso? Uma parte que, para mim, o Wells explora muito bem, que é a questão da rotação da Terra e o movimento aparente dos astros no céu. A gente vai mostrar, tá? Ele traz toda uma tensão ali a partir disso, né? Vamos discutir a trajetória da estrela, e aqui é a parte que eu peço mais liberdade poética, porque, como eu disse, né, não sou astrônomo nem astrofísico,
nem engenheiro espacial, enfim, tá? Sou professor de física. E também os eventos após a passagem da estrela, né? As coisas ficaram um pouco diferentes e faz sentido isso, né? Poderia ficar diferente desse jeito? E aí também peço um pouquinho da liberdade poética, tá certo? Então vamos seguir aí. Primeiro, a metodologia do Wells. Alguns trechos. Deixa eu só mudar a posição aqui dessa telinha. Aí pronto. Então, lá no iniciozinho, né, em dezembro, o GIVES... Pode falar. Só queria dar as boas-vindas aí ao professor Vinícius e à nossa aluna Janiele, que estão assistindo aí pelo YouTube. Sejam bem-vindos, viu? Muito bacana. Até se eles puderem fazer perguntas pelo YouTube, não sei se o chat está aberto, tá? Você pode trazer para a gente, tá bom? Está aberto, falei para ele, qualquer coisa eu te passo aqui. Beleza. Bom, então lá no iniciozinho, né, o Wells vai narrando. Em dezembro, o GIVES já havia chamado a atenção para uma provável retardação em sua velocidade. Retardação na velocidade da órbita de Netuno. Pode isso? Pode, faz sentido. Tá? Isso aqui sugere que o corpo celeste misterioso, que eu vou chamar aqui na minha exposição o tempo todo de A Estrela, tá? Porque, enfim, pelo título do livro mesmo, mas a gente vai ver que, obviamente, não é uma estrela no sentido formal da palavra, tá? Mas pode sim ser uma estrela no sentido mais cotidiano, né? No sentido de um ponto luminoso que a gente enxerga no céu durante a noite, tá ok? Então, nesse sentido, tudo bem. Então, pode sim, tá certo, desde que ele chegue ali por trás, uma aproximação por trás de Netuno, e a gente vai ver uma simulaçãozinha mostrando isso. Então, foi no primeiro dia do ano novo que veio a notícia, dada quase que simultaneamente por 3 observatórios, de que o movimento do planeta Netuno tinha se tornado muito errático, mais do que retarda, né? Uma coisa muito esquisita. Mas esse muito errático, vocês podem ver que já é uma expressão muito vaga. O Wells, obviamente, ele não vai entrar em detalhes, não vai querer descrever esses detalhes, porque senão ele está comprando uma briga perigosa, né? Então, tá aí uma simulaçãozinha que eu preparei, com base numa simulação assim, do site do PET, não sei se vocês conhecem, muito bacana, tá? Mas só para mostrar essa possível aproximação por trás. Deixa eu ver aqui. Olha como a bolinha rosa, que seria Netuno, ela retarda, até volta um pouquinho, e é engolida, né, por esse corpo maior, que seria a nossa estrela. Vocês estão enxergando aqui o mouse? Sim? Ótimo. Aqui eu estou supondo que a massa... Obrigado. Eu estou supondo aqui que a massa dessa estrela é tipo 8 vezes maior do que a massa de Netuno, tá? Porque com essa junção você vai ter uma massa aí próxima de metade da massa de Júpiter, porque mais à frente o autor vai falar que a estrela consegue causar um impacto grande, né, na órbita de Júpiter, né, mudar drasticamente a órbita de Júpiter. Então, eu imaginei que tem que ser uma massa razoavelmente grande. O autor também relata que é um corpo imenso, né, corpulento, volumoso, né, que vai chegando e que causa esse impacto todo. Opa, acho que eu apertei a coisa errada. Estão vendo novamente, né? E aí, voltando para a apresentação. Voltou, só que está na tela. Aí. Aqui um outro exemplo de que essa aproximação por trás não precisa ser tão alinhada. Opa, voltando. Não precisa ser tão alinhada. Olha aí, pode ser meio que na diagonal. Aliás, provavelmente deve ter sido alguma coisa assim que o Al imaginou, porque aqui você vai imaginando que, assim, que a horizontal seria a órbita de Netuno, aqui para baixo estaria o Sol, e aí nesse movimento ela ainda desceria, né, em direção ao Sol, indo cada vez para a parte mais interna do nosso sistema solar. Beleza? Próximo. Vou ter que ficar passando essa telinha. Como é que eu diminuo ela aqui? Diminui. Para a gente está aparecendo muito bem. Tá, não é só a telinha de vocês que está tampando o texto aqui para mim. No segundo dia, ele estava claramente visível a qualquer instrumento. Seria possível, né? O objeto está lá no Netuno, lá nos confins do sistema solar, né? E na época não tinha Plutão ainda, tá? Não tinha descoberto Plutão. Então, realmente é só até Netuno. Então, seria possível visível a qualquer instrumento? Como um ponto cujo diâmetro era apenas perceptível na constelação do Leão, perto de Régulos. Ele está citando aqui realmente a constelação, né? Uma das estrelas da constelação de Leão, tá certo? Mas alguns dias o binóculo de ópera poderia alcançá-lo. Seria possível chegar com o binóculo de óculos, né? Então veja que nesse tipo de colocação, o autor ele vai ganhando a gente, vai convencendo a gente da parte científica,
mas tem colocações vagas, ele não é bobo, né? Tem colocações vagas, então mais alguns dias, quantos dias? Né? Mais alguns dias, tá certo? Visível... Não se compromete, né? Não se compromete, claro que não, ele não é bobo, né? Visível a qualquer instrumento, mas não é qualquer instrumento, porque um binóculo de ópera ainda não conseguia enxergar lá longe, perto de Netuno, tá entendendo? Então você tem que supor que seria um telescópio mesmo e tudo mais, tá certo? Vale lembrar que somente 5 planetas são visíveis a olho nu, então ele demonstra esse conhecimento, tá? São os 5 mais próximos à Terra: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então o El sabe que Urano e Netuno não são visíveis a olho nu, então ele toma esse cuidado, especialmente nisso, né? E segue aí com essa expressão vaga, fugindo dos debates que não são necessários para os objetivos dele, certo? Só que aí tem um pequeno problema, né? Pela descrição, Netuno estaria ali na região da constelação de Leão, perto de uma estrela chamada Regulus. Não estava. Tá, o conto ele se refere ali à virada do século, né? Do século XIX para o século XX. E com um simulador chamado, esse aqui é o Stellarium, né? A gente consegue pegar o céu de qualquer época, qualquer data e horário que a gente quiser, em qualquer lugar do mundo, tá? Então aqui eu peguei a cidade de Londres, né? A região onde ele estava, no ano de 1900, primeiro dia do ano, tá certo? E Netuno estava longe da constelação de Leão. Então, mas o Wells tinha condição de ter esse nível de precisão se ele quisesse? Tinha sim, tá? Se você pensar que mapa astrológico, né, já é feito há séculos, tá certo? Então, é possível determinar com muita precisão qual seria a posição do planeta Netuno, né, na época que ele quisesse. Ele foge disso, né? Obviamente, não traz nada disso. Onde é que estaria Netuno nessa época? Deixa eu ver. Ah, sim, mas ele demonstra conhecimento das constelações e joga isso para o público, porque ele não é bobo, né? Quando chegou a madrugada em Londres, Pólux se punha e as estrelas mais altas tornaram-se pálidas. Era uma madrugada de inverno, uma acumulação insinuante e pálida da luz do dia, e a luz amarela do gás e das velas brilhava nas janelas. Pólux é essa estrelinha aqui, deixa eu passar de novo a janela para lá. Pólux é essa estrelinha da constelação de Gêmeos, tá certo? Aqui ela imediatamente antes. E repare que no céu inglês, na época do inverno, realmente, quando o Pólux está se pondo, você vê a constelação de Leão, a constelação de Virgem, lá no alto do céu, beleza? Então, assim, provavelmente isso era cotidiano para as pessoas, né? Elas identificavam isso com facilidade e tal. Então, o Wells, ele joga com isso, ele coloca isso, tá certo? E vai nos convencendo, né? Vai nos fazendo comprar a ideia dele. Eu fiquei curioso, né? Será que talvez ele não tinha pensado em alguma outra época, né? Um pouco mais para frente, um pouco mais para trás? Quando é que Netuno esteve alinhado com a constelação de Leão, né? O período orbital de Netuno, gente, é de 165 anos. Então, isso é um evento que não é muito comum, né? Uhum. E pela minha pesquisa, para trás de 1900, só lá em 1762, que eu tenho certeza que na época que ele se refere. E para frente de 1900, aí sim, um pouco mais próximo da época dele, 1927. Tá? Mas, enfim, não coincide muito com a proposta dele ali de virada do século, né? Trazendo situações catastróficas. Concorda? Concordo. É que o conto ele fala que é no início do século, né? No início do século XX, acho. Isso. Tá? Eu acho que ele não chega a citar o século XX, Kaiser, mas ele fala início do século, sim. Então, fura um pouquinho. Quando chegou a madrugada em Londres, acima de todo alvoroço pré-matutinal, ela podia ser vista como uma grande estrela branca que aparecera subitamente no céu ocidental. Ela era mais brilhante que qualquer estrela em nossos céus, mais brilhante que a estrela da noite. 1 hora após o dia nascer, ela continuava a resplandecer branca e grande. Então a estrela estava brilhando durante o dia. Pode isso, gente? Não sei. Eu vejo a lua às vezes durante o dia. Estrela, não sei. Acho que brilhar, elas brilham o tempo todo, né? Sim, e temos o exemplo. Alguém conhece a estrela d'alva? Aqui no Brasil é mais conhecida como estrela d'alva. Tá? Pelo que eu entendi, no norte, naquela época, se chamava estrela da noite, Evening Star, certo? A estrela d'alva, na verdade, é Vênus, né? Vênus, que refletindo a luz do Sol, é uma das estrelas, veja aí, estrelas entre aspas, né? Porque na verdade é um planeta, mas sendo um ponto luminoso no céu, é uma das estrelas mais brilhantes, né? De maior magnitude. Então, eu sabia disso. Porque é o nome da minha avó.
Da hora. Ótimo. Então veja que o Wells, né, tem esse conhecimento, ele joga isso aqui e nos convence, porque, horas, se a estrela d'alva aparece durante o amanhecer ou durante o entardecer, dependendo da época, dependendo do local, né, se ela aparece durante o amanhecer, durante o entardecer, né, combatendo ali a luz do sol, então essa suposta estrela, esse corpo misterioso, poderia aparecer também, tá certo? Então veja que ele já, após a colisão, eu até diria assim, ele foge um pouquinho da discussão de será que gera uma bola de fogo ou não, e traz outros elementos, né, que são mais factíveis e que nos convencem. Essa estratégia, eu acho que ela é bem clara, assim, ainda mais no início do conto, tá? Então tá aí, ó, uma fotinha, tá aí Vênus, né, estrela da alva, estrela da noite, estrela da manhã, enfim, depende da região, e uma estrela bastante brilhante. Talvez fosse assim que a gente enxergasse a estrela de Wells logo após a colisão com Netuno, ok? E aí, então, para fechar essa primeira parte, vou dar meu pitaco literário, vou dar uma de crítico literário aqui, né, e falar um pouquinho dessa metodologia. Por um lado, ele está sempre demonstrando conhecimento científico, ainda mais um conhecimento ali que é mais provável que as pessoas comuns da época tenham esse conhecimento também, né? Mas, por outro, ele foge sabiamente das discussões físicas que são desnecessárias para a história que ele está construindo. Então, ele, de maneira muito sábia, muito meticulosa, ele mantém o foco de sua narrativa. E qual que é a foco da narrativa, né? A ciência em Wells, ela entra como um elemento aperitivo, aguçando a curiosidade do leitor, mas também, sobretudo, eu diria, ratificando a verossimilhança de suas histórias ficcionais, né? Então, assim, ele faz você comprar a ideia para realmente discutir aquilo que interessa para ele, que é a reação das pessoas, tá ali, o foco permanece nas relações e nos sentimentos humanos. Embora nesse conto eu até me arriscaria a dizer, né, o Kaiser falou no início que não tem personagens com nomes identificados e tudo mais, eu me arriscaria a dizer que o Bruno pode me corrigir se estiver errado, eu me arriscaria a dizer que o grande personagem desse conto, na verdade, é a própria estrela, né? Bom, próximo tópico, astronomia. Acho que sim, a estrela, né? Ela que é a protagonista, né? Sim. Eu vou comentar rapidinho, o Marcos, você falou dessa questão da verossimilhança. Eu estava lendo sobre o Wells, né? Sobre a biografia dele, tudo, vi antes do encontro semana passada. E tinha uma coisa que ele criou que era a lei de Wells, né? Que era uma regra que ele tinha para os contos dele, que era de ter um único princípio fantástico, né? O extraordinário na história, e manter o resto o mais próximo da realidade possível. Acho que tem muito a ver com essa questão de usar a ciência para dar a verossimilhança. Era um princípio que ele pensou conscientemente nele, inclusive, né? Sim, e que se a gente pensar, né, é utilizado largamente nas melhores ficções científicas, inclusive no cinema, que a gente encontra ainda hoje, né? Eu cito como exemplo aqui o Interestelar, né, que inclusive fez muito merchandising com a coisa da consultoria do físico Kip Thorne, né, dando muita verossimilhança na parte física, na parte de teoria da relatividade geral, que embasa todo o filme, certo? Mas lógico, né, tem lá os momentos de liberdade poética dentro da história do filme, que a gente não entra na discussão, né, para poder vivenciar a história proposta. Podemos seguir? Claro, claro. Então, segundo ponto, astronomia do final do século XIX. Né? Então, qual era o contexto científico astronômico, né, onde o Wells propõe esse texto para a gente? Eu acho que esse trecho aqui do segundo parágrafo, ele coloca isso muito bem. Poucas pessoas sem conhecimento científico podem notar o imenso isolamento do sistema solar. Aqui já vou fazer uma observação, que ele fala muito disso, né, esse duelo, assim, das pessoas terem conhecimento científico ou ignorarem o conhecimento científico, né? Eu acho que é uma crítica social muito grande que ele traz durante todo o conto, mas enfim, isso já foi debatido, né? Muito a minha seara. O Sol, com suas manchas de planetas, sua poeira de planetóides e seus cometas impalpáveis, nada numa imensidão vazia, e isso quase aniquila a imaginação. Além da órbita de Netuno, tanto quanto a observação humana pôde penetrar, ao espaço vácuo, sem calor, luz ou som, lugar vazio, com 20 milhões de vezes 1,5 milhão de quilômetros. É a estimativa da menor distância a ser atravessada antes que a mais próxima das estrelas seja alcançada. Exceto alguns cometas menos densos do que o brilho mais tênue, até o início do século XX, nunca existiu para o conhecimento humano nenhum outro astro que tenha cruzado esse espaço abissal quando este errante estranho apareceu.
Eu diria que é uma narrativa... Isso, né? Oi? Um trecho muito bonito do conto, né? Sim, ele traz as coisas todas de uma forma muito poética, né, assim, na minha opinião. E esse trecho todo está muito, muito coerente com a astronomia da época de Wells, tá? A gente vai ver que já se conheciam 8 planetas, perdão, agora com a saída de Plutão eu fico confuso. Acho que 7 planetas, tá certo? Já sabia que haviam planetoides, ou seja, objetos menores do que planetas. Cometas já são conhecidos desde antes de Cristo, já são observados desde antes de Cristo, já eram catalogados, já se conhecia a periodicidade deles, a gente vai ver, tá? Já sabia que o espaço... Né, Oi? 8 planetas, né? O nono seria Plutão, que aí deixa de ser depois, né? É verdade. Então já se conheceu os 8 planetas atuais, inclusive. Agora ele coloca, então, que além da órbita de Netuno, tanto quanto a observação humana pôde penetrar, não tinha mais nada, né? Até onde a gente saiba, não tem mais nada. A gente sabe hoje que esse cenário é bem diferente, já tem muita coisa para além da órbita de Netuno, tá? E ele coloca um dado aqui, 20 milhões de vezes 1,5 milhão de quilômetros. Isso é na tradução, né? No texto original em inglês ele fala 20 milhões de vezes 1 milhão de milhas, tá? E que seria a distância do sistema solar até a estrela mais próxima. Então, disso tudo que ele falou, né? O que realmente mostra que ele está nesse contexto, né? Como eu disse, cometas já são registrados desde antes de Cristo, desde 1705 já se sabe, mais precisamente 1758, já se sabe que cometas passam periodicamente, né? Eles estão em órbita e passam periodicamente. Urano foi descoberto desde 1781, já se tinha um catálogo com aglomerados estelares e nebulosos, né? Corpos diferentes de simples estrelas, também desde 1784. Isso aqui é muito importante. Em 1838, Bessel utiliza o método de paralaxe para medir com sucesso a distância a uma estrela. Assim, pela primeira vez, você tinha uma medida razoavelmente precisa da distância até uma estrela, tá certo? E essa distância está longe do que o Wells colocou ali. Gale encontra Netuno, né, conforme previsões matemáticas de Leverrier, me corrija aí se a pronúncia eu não conheço, né, de francês. Então veja que em 1846, ainda na primeira metade do século, né, a ciência já era capaz de fazer previsões matemáticas e a partir delas encontrar, observando o céu, né, um novo planeta, que foi o que aconteceu no caso de Netuno. Então Netuno já era conhecido desde 1850. Já se conheciam diversos asteroides, olha aqui a listinha, só para ter uma ideia. Então, essa visão que a gente tem de 8 planetas, não, né? Nosso sistema solar tem muito mais do que isso. Não planetas, claro, né? Asteroides, Ceres, inclusive, um planeta não, foi descoberto lá no iniciozinho do século, tá certo? E veja que até o final do século, 1899, você já tinha aí, não estão todos listados aqui, lógico, né? Mas mais de 450 asteroides descobertos. Então já era possível saber que esse universo ele é bastante mais povoado do que simplesmente as estrelas, o espaço vazio e tudo mais. O que, inclusive, esse boom de conhecimento a respeito de tantos corpos celestes suscita justamente esse risco, né? E se um deles colidisse com a Terra? E se um deles fosse extremamente grande? Então, o Wells está bem antenado com o contexto astronômico que ele está vivendo. Agora, aquela medida que ele coloca não faz sentido, não achei a conexão. Na tradução em português, 20 milhões de vezes 1,5 milhão de quilômetros dá 30 vezes 10 a 12 quilômetros, que é aproximadamente 3,17 anos-luz. Direto lá da medida dele em milhas, né, no conto original, em inglês, dá 3,38 anos-luz. A estrela mais próxima da Terra, até onde saiba hoje, é a Próxima Centauro, que está a 4,2 anos-luz. E as primeiras medidas delas não bateram, tá, com esses dados que o Wells trouxe. Aquela medida da estrela de Bessel que eu coloquei, né, ele obteve lá cerca de 10 anos-luz. Então, realmente, eu não sei de onde ele tirou esse dado, mas colocar um dado como esse meio que nos convence, né? Não sei se foi alguma falha ou se tem alguma coisa na história que, enfim, que eu desconheça, tá? Realmente não sei de onde ele tirou. Da época, né? Talvez fosse, mas, bom, pelo que eu pesquisei, não. Tá certo? Então, realmente, eu não entendi. Vai parecer verdade. Talvez, não sei, rimasse melhor, não sei. Seria o primeiro astro vindo de fora do sistema solar, né?
está certíssimo, de acordo com a previsão dele, tá? Até o início do século XX, como ele colocou, sim, essa estrela que ele imaginou é o primeiro astro vindo de fora do sistema solar, tá? Atualmente, nós já temos conhecimento, confirmação, na verdade, de 2 objetos que vieram de fora do sistema solar, e isso é bem recente, 2017 e 2019. Então, pode colocar essa aí também, mais uma para a conta do Wells, na sua capacidade de prever coisas do futuro, tá certo? Aqui, perdão, só a título de curiosidade, aqui embaixo é o cometa Borisov, tá, de 2019, e aqui uma arte gráfica, não é uma foto, tá, uma arte gráfica do Oumuamua, né, em 2017, que é um asteroide que intrigou bastante a ciência e gerou uma série de questionamentos. Então, tá aí um exemplozinho de notícia que saiu na época, né? Nave alienígena ou asteroide? Oumuamua pode não ser nenhum dos dois, né? E aí veio notícias de fim do mundo, os marcianos vão invadir a Terra, né? Então, você vê que o Wells está tão antenado nas reações humanas, né, que esse tipo de coisa acontece hoje. Tá lá em 2017, aconteceu de novo. Você vê um monte de fake news rodando pela internet, e aí sites como NASA e vários outros divulgando, não é bem assim, não quer dizer que ele é alienígena, essa coisa toda, e o povo explorando e fazendo bafafá, muito semelhante ao que a gente leu no conto de 1897, tá certo? Marcos, eu vou te fazer uma pergunta. Faça. Esses 2 corpos que você acabou de falar que vieram de fora do sistema solar, né? Eles vieram, né? Tá ali 2017 e um do ano passado. Eles vieram, passaram, saíram, ou eles ficaram presos pela atração gravitacional do Sol e agora fazem parte do... Já estou respondendo a sua pergunta aqui com essa simulaçãozinha. Em vermelho, a trajetória do Oumuamua, tá? Em amarelo, a trajetória do Borisov. Aqui são as órbitas dos planetas, né? Acho que deu para perceber. Então, repara que eles vêm, passam ali mais ou menos perto do Sol. O Oumuamua passou bem perto do Sol, inclusive, né? E vão embora, tá? E isso, na verdade, a gente mostra na física que se ele tem energia suficiente para vir de fora do sistema solar, né, e ser não capturado, né, mas ser influenciado pela atração gravitacional do Sol, né, ele tem energia suficiente para sair para fora de novo do sistema solar, tá? Então, a menos que algum evento, algum tipo de colisão e tal, faça ele perder muita energia, ele realmente vai vir, vai contornar o Sol e vai embora. Nessa trajetória que a gente diz que é uma trajetória hiperbólica, tá certo? Formando uma hipérbole. Quando os corpos não têm energia suficiente para escaparem do sistema solar ou chegarem ao sistema solar, aí as órbitas, né, eles estão presos a algum sistema solar e as órbitas são elípticas ou circulares, né, como tenho certeza que todos já conhecem bem, tá certo? Então, se teve energia para chegar de fora até o nosso sistema solar, tem energia para sair para fora de novo, tá, Kaisa? Eu queria chamar a atenção para essas datas. Aqui são dados do Oumuamua, tá? Repare, olha só, que ele vai chegar, já está lá dentro, tá? Já está, assim, razoavelmente perto do Sol, que, comparando aqui com o tamanho da órbita de Marte, que é dos planetas internos, né? Já passou Netuno, certo? Mas olha só, digamos que de Marte, né, até passar por dentro, olha como ele passou perto do Sol, ele passou por dentro da órbita de Mercúrio. Gente, perto em termos astronômicos, tá? Milhões de quilômetros aí, beleza? Mas então veja que isso aqui, olha, foi julho, agosto, setembro, outubro. Um processo de meses. Isso aí só ali quando já estava mais ou menos perto ali de Marte para o Sol, tá certo? Isso aqui é bem diferente do que é narrado no conto do Wells, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu tive a impressão de que os eventos todos ocorreram em questão de dias, no máximo semanas. Vocês concordam? Pareceu também ao longo de uma semana aconteceu. Seria um corpo com uma energia muito maior, né? Vindo numa velocidade maior, talvez. Mas bota muito nisso, cara. Algo que, ao meu ver, seria impraticável. Você está entendendo? Bota muito nisso. Ele chega a afirmar, em algum momento, que se a estrela, né, não tivesse desviado seu curso rumo a Júpiter, para depois ir até o Sol, ela levaria apenas um dia para percorrer a distância da órbita de Júpiter até o Sol. Eu fiz os cálculos, isso dá cerca de, salvo engano, 10% da velocidade da luz. Isso é muito alto, ainda mais para um corpo, como ele supôs, um corpo extremamente massivo. Tá? Então é bastante
impraticável essa proposta que ele nos apresenta. Mas por que ele faz isso? Será que ele não tinha conhecimento para saber que demoraria meses esse processo? Ora, penso eu, do ponto de vista literário, ia perder muito da graça, né? Porque aí vem aquela questão também da rotação da Terra, né? Aquela coisa de a cada dia a galera tá lá esperando para ver onde é que a estrela vai nascer, se vai estar mais brilhosa ou não, se está mais perto ou não, entende? Isso aí traz, em grande parte, a atenção da história. Então, na minha opinião, ele tinha conhecimento e fugiu disso mesmo, falou vai durar alguns dias, para trazer realmente esse aspecto, essa tensão que ele queria, tá certo? E a galera não tem tanto conhecimento astronômico mesmo, né? E vamos nessa. Já vendi meu peixe, já compraram a ideia, já, né? Agora vamos seguir com a história. Só para fechar, no final do século XIX também aí a astronomia estava dando um boom, uma revolução com a espectroscopia. O que é isso? É o estudo da luz emitida por fontes luminosas, né? Quando essa luz passa por um prisma, a gente sabe que a gente pode separar ela em diversas cores, né? E dependendo do tipo de fonte, né? Se for um gás quente, um gás puro, né? Com apenas uma substância, com apenas um elemento e tal, quando você separa, você observa que ele emite algumas cores muito específicas, que a gente chama de espectro de emissão daquele elemento, daquela substância, enfim, daquele material. Por outro lado, se uma fonte de luz que emite todas as cores, se essa luz passa por um gás frio, algumas cores específicas são absorvidas, que são exatamente aquelas cores que esse gás seria capaz de emitir. Ou seja, o mesmo espectro que um gás é capaz de emitir é o espectro que ele é capaz de absorver. E essa descoberta funcionou como um verdadeiro a metodologia de se descobrir do que os corpos celestes são feitos. E isso foi um grande boom, começando ali no final do século XIX mesmo, tá? Então você pode, no final entre aspas, né? Ali do meio para o final, tá certo? Você já começa, ali no final você já começa a ter as primeiras análises do espectro de estrelas mesmo, utilizando espectroscopia e utilizando também, começando a utilizar também fotografia, né? E o Wells demonstra que está antenado com isso, né? Ele está muito ligado de toda essa revolução que está acontecendo, né? Como, por exemplo, ele coloca aqui no 6º parágrafo, né? Em uma centena de observatórios, seguisse uma correria desabalada de um lado a outro para buscar máquinas fotográficas e o espectroscópio, né? Então, exatamente os dois instrumentos que estavam começando a ser mais utilizados para as novas descobertas. Mas esse dispositivo é aquele outro para documentar a visão assombrosa. Aí ele é um pouquinho vago de novo para falar, não sei o que mais que talvez eles precisassem, então mais esse dispositivo é aquele outro, né? A destruição de mundo. Pois era o mundo, um planeta irmão da nossa Terra, na realidade muito maior, que repentinamente rompeu em chamas em uma morte violenta. Demonstra conhecimento astronômico mais uma vez. Realmente Netuno é muito maior do que a Terra, certo? Era Netuno que tinha sido atingido em cheio e de chofre pelo estranho planeta do espaço exterior. Então ele não identifica o objeto como uma estrela, ele chama como se fosse realmente um planeta vindo do espaço exterior. E eu chequei a versão em inglês, é isso mesmo, né? O termo lá é planeta, tá? E a violência da colisão tinha transformado instantaneamente os dois globos maciços em uma imensa bola de fogo. Aí aqui nós temos um escorregão, né? Não eram maciços, Netuno era uma gigante gasosa, mas não sei dizer até que ponto naquela época já se tinha esse conhecimento, tá certo? E seria então possível, né, Bruno, formar uma imensa bola de fogo? Então vamos pensar um pouquinho sobre o que acontece com a colisão dos planetas, ok? Marcos, antes de você falar, tem uma pergunta aqui do chat. Se poderia ser um planeta órfão. O que é um planeta órfão? E essa estrela poderia ser? Não sei te dizer. O que é um planeta órfão? Um planeta sem mãe, né? Sem pai. Não sei te dizer. Realmente eu não conheço o termo, tá? Teria que pesquisar. É um planeta tá me parecendo que fugiu da órbita de uma estrela. Sem sistema solar. Que o quê? Se desviou? Acho que sim. Sim, faz muito sentido. Da órbita da sua estrela, né? Isso, faz muito sentido, tá? Eu acho que é bem por aí que ele pensou mesmo, faz sentido, tá? Agora, não sei te dizer com que frequência a gente vê esse tipo de objeto perambulando por aí. Na verdade, sei, né? Até hoje a gente identificou 2,
que eram bem menores, né? 2 objetos interestelares que eram bem menores do que a ideia de um planeta, enfim, órfão, né? Como foi colocado. E ainda mais porque, pela narrativa que o Wells constrói, esse planeta órfão seria bem massivo. E você, para colocar um corpo tão massivo para fora de um sistema solar, você precisa de muita energia. Não sei que tipo de fenômeno poderia ter causado tanta energia assim. Não sei se uma supernova, né, sei lá, teria tanta energia assim. Aí é uma Meus pergunta que eu passo para os caros, astrônomos. posso fazer um acréscimo aqui essa questão do planeta órfão, consultando os Claro. oráculos virtuais aqui? Opa, obrigado, Bruno. Nada, que isso. A informação que eu obtive aqui foi o seguinte, que o planeta órfão também é conhecido pelo termo planeta interestelar, é um objeto de massa planetária que foi expulso de seu sistema e já não é gravitacionalmente vinculado a qualquer estrela, anã marrom ou algum tipo de objeto que, portanto, orbita a galáxia diretamente. E eu achei interessante que o texto aqui ele dá um exemplo de um objeto descoberto em 2000, descoberto não, avistado, em 2004 por Kevin Luhmann utilizando o telescópio espacial Spitzer, o Hubble e outros telescópios no Chile, que enquadra nessa categoria de planeta órfão. O código dele, abreviado, eu não sei se falam a sílaba ou as letras, né? CHA 110913. Tá, bom, não tinha conhecimento dessa observação, Bruno, mas se foi observado, não foi confirmado, tá? Porque, assim, não foi confirmado que ele veio do meio, de fora do sistema solar, tá? Porque para fazer uma confirmação como essa, você tem que fazer uma observação sistemática por um certo período, de maneira que você possa projetar, né, calcular qual que é a trajetória desse corpo celeste e confirmar que ela realmente é hiperbólica, como eu mostrei lá para trás para vocês, né? Ela faz aquela hipérbole, ela vem de longe do Sol, passa pelo Sol e vai embora. Você tem que fazer esse tipo de confirmação. Então, enfim, não tinha esse conhecimento, pode ter sido observado, mas então não foi confirmado como realmente tendo energia suficiente para vir de fora do sistema solar, tá? O texto aqui Até ainda porque aí a cita nomenclatura que seria outra. Começaria com a letra I. o texto aqui ele inclusive explicita que é uma hipótese que ele seja um planeta órfão, dentre outros possíveis que os astrônomos levantaram na época. Que ano que você falou, Bruno? Vou confirmar aqui. Acho que década 2004. de 90. Ah, mais recente até, 2004. Tá certo, muito bacana. Mas então, assim, provavelmente não fizeram observações suficientes e medidas suficientes para se confirmar a órbita hiperbólica vindo de fora do sistema solar, tá certo? Bom, voltando então à bola de fogo, porque o nosso tempo já está ficando curto. A discussão tá boa. Mas, para a colisão de planetas rochosos, ela pode resultar em muito despedaçamento, lançamento de parte do manto, lançamento de magma para fora de um planeta, tá certo? E esse tipo de coisa acontece mesmo, tá? Um grande exemplo que eu tenho para dar para vocês é o surgimento da nossa Lua. Uma das hipóteses mais aceitas atualmente é que Theia, que seria um planeta primordial aí, mais ou menos do tamanho de Marte, teria se colidido com o nosso querido planetinha Terra, né, na sua era ainda primordial também. Essa colisão, veja, ejetou essa parte vermelha, que é a parte mais do manto, magma, etc., injetou também uma parte do núcleo, só que o núcleo é capturado de volta pela gravidade do planeta Terra, que é a maior parte da massa, mas uma parte do manto ficou lá fora. Então essa é a origem atualmente mais aceita para a formação da Lua, né? Como é que se chega a teoria, se confirma, entre aspas, né, teorias como essa, né? Analisando a geologia da Terra e comparando com a geologia da Lua. Então encontraram, sim, alguns traços da geologia da Lua, nas amostras que trouxeram do espaço e tudo mais, encontraram alguns traços de semelhança com a geologia do manto terrestre, tá certo? Isso é uma colisão entre planetas rochosos. Agora, esse tipo de coisa é bastante comum, frequente em termos astronômicos, tá? Bota aí milhões, bilhões de anos para essa frequência ocorrer. É bastante comum e frequente em sistemas solares quando eles estão se originando, quando tudo ainda é uma grande bagunça, sabe? Bastante poeira cósmica ainda, bastante detritos para tudo quanto é lado, enfim. O nosso sistema solar atualmente ele já está no estágio muito mais estável, né? Já passou por tudo isso,
já está no estágio muito mais estável. Pode acontecer ainda? Claro que pode, mas em janela de milhões e bilhões de anos, tudo pode. Tá? E veja que essas colisões são muito mais comuns e frequentes com corpos dentro do próprio sistema solar, entre corpos, perdão, dentro do próprio sistema solar. Tá? Então, assim, você tem várias teorias relacionadas à formação a configuração atual de planetas que nós temos no nosso sistema, né, grandemente embasada em colisões como essas, né? Essa mesma teoria aqui explica a origem de uma das luas, acho que de Marte, se não me engano, né, também teria sido por uma colisão, tá certo? Enfim, então, isso nos dá uma noção do que acontece quando planetas rochosos colidem uns com os outros, ok? E se não forem planetas rochosos, né? Se forem planetas gasosos? Aí me deem liberdade poética, tá? Não sou astrônomo, não sou astrofísico, enfim. Dei uma pesquisada, né, para parar para pensar um pouquinho sobre isso. Encontrei uma notícia muito bacana, de fonte confiável. O físico tem um pouco de poeta, né? Claro. Encontrei uma notícia muito bacana, né, mostrando assim, e se Júpiter colidisse com Saturno? Como assim, né? Aliás, perdão, não é nem Saturno, não, é Netuno, tá? Eu digitei errado aqui, tá? Se Júpiter colidisse com Netuno, tá? Por que esse título para a notícia? Porque foi identificado no sistema solar a 170 anos-luz de distância do nosso sistema solar um planeta, perdão, que estava muito mais quente do que deveria. Estava muito mais quente do que a idade do sistema solar dele indicaria que ele devia estar, em que temperatura ele devia estar. E a hipótese que os cientistas tinham mais clara é que ele teria sido, aquele planeta teria surgido a partir da colisão de dois gigantes gasosos, né? E de acordo com a hipótese deles, gigantes que seriam dos tamanhos aí próximos de Júpiter e de Saturno, tá certo? Um objeto, citação da notícia, tá? Um objeto desse tamanho deve irradiar calor ao longo de 100 mil anos, tá? Então, se a gente pensar um gigante gasoso como Júpiter, cuja massa é cerca de 18 vezes maior do que a massa de Netuno, tá? Se eles se colidissem, teríamos pelo menos um planeta muito aquecido, irradiando calor, digamos assim, mais do que o normal, por bastante tempo, tá certo? Agora, vou ser poético aqui, né? Alguém citou aí, acho que na notícia, né, as estrelas do tipo anã marrom, acho que foi esse o termo que você usou, né, Bruno? Anã marrom. As estrelas anã marrons, elas às vezes não são nem chamadas de estrelas, na verdade, são falsas estrelas fracassadas, que não chegaram a virar estrelas, tá? Porque não tinham massa suficiente para isso. Elas são um pouquinho maiores do que um pouquinho maiores, estão com a massa ali um pouco acima das de Júpiter, mas abaixo de uma estrela pequena tradicional, né? Então, por isso, classificaram muitas vezes como falsas estrelas, né? Ora, se a gente pensar que o objeto suposto por Wells tinha uma massa ali razoavelmente grande, ao se unir à massa de Netuno, seria possível produzir uma estrela marrom, né? uma anã marrom? Seria possível? Estou sendo muito poético, usando muito da minha liberdade poética aqui, tá? Porque, enfim, a formação de uma estrela vai muito além de simplesmente ter a massa suficiente para isso, tem que ver toda a composição e tudo mais. Mas vamos tacar um pouquinho de poesia e imaginação aqui, tá certo? Seria possível, né? Dois gigantes gasosos realmente produzirem uma pequena estrela do tipo anã marrom, tá? Mas se não for, tudo bem, porque, como a gente viu, ainda assim, né? A fricção de todos aqueles gases dos planetas e tal, aquele impacto todo, aquela energia toda, vai aquecer bastante e ele vai ficar irradiando calor por um bom período, tá? Mas seria tanto calor quanto colocado no conto, né? Porque da maneira como se coloca no conto, às vezes ele está emitindo praticamente tanto calor quanto o Sol. E aí já estamos numa situação de bastante exagero, tá certo? Mas, como eu disse, eu fiz um esforço aqui para dar a razão para o Wells, para a coisa ficar divertida, beleza? E com esse calor irradiaria a luz, provavelmente, também, né? Sim. Para um observador da Terra, seria como ver uma estrela. Sim. Não precisa chegar a emitir luz, perdão, não precisa chegar a produzir luz para que esse planeta fosse enxergado aqui da Terra, né, Kaiser? Netuno não é enxergado porque está muito longe, certo? Mas a gente tem os outros planetas mais próximos que a gente enxerga porque refletem a luz do Sol,
beleza? Só que isso, então, assim, se ele não produzisse luz própria, a gente só enxergaria quando ele realmente já estivesse bem mais perto da Terra, tá? Então, assim, realmente, no conto, ele coloca as coisas como se realmente produzisse luz. Na colisão, eu tenho certeza que produziria luz, né, e que seria bastante detectável, tá? Mas após a colisão, quando essa massa toda está bastante aquecida, difícil saber, né, se realmente chegaria a produzir luz para a gente chegar do nosso planetinha, tá? Eu peço ajuda aos astrônomos e astrofísicos de plantão, tá ok? Podemos seguir? Claro. Bom, então agora vamos refletir um pouquinho, assim, um recurso que ele utiliza muito no conto, que é a questão, assim, da rotação da Terra e do movimento da estrela visto daqui da Terra, né, visto no céu. Eu separei esse trechinho aqui pra gente, ó. Sexto, sétimo e 21º parágrafos, tá? Então, naquele dia, ele sempre usa uns termos meio genéricos assim, né? Naquele dia, 2 horas antes do amanhecer, passou a grande estrela, pálida e branca, desaparecendo apenas quando se pôs no ocidente e o sol nasceu. Por toda parte os homens se maravilharam, mas de todos os que viram, ninguém podia ter se maravilhado mais que aqueles marinheiros, que haviam agora subir com uma pequena lua, galgar o zênite, permanecer no alto e se pôr no ocidente com o passar da noite. Zênite é um termo astronômico, enfim, ponto mais alto, tá? Bebendo uma aguinha aqui. E quando ela se ergue de novo sobre a Europa, como assim? A estrela se ergue novamente sobre a Europa? Ela foi vista no céu, passou, atravessou o céu todo e depois ela vai se erguer novamente sobre a Europa, né? Havia multidões de observadores por toda parte, olhando na direção leste para ver o nascimento da grande nova estrela. A estrela vai nascer. Ela está maior, ela está mais brilhante. E aí lá no 21º parágrafo, ele diz: naquela noite a estrela surgiu mais tarde, pois seu movimento característico em direção leste a havia levado um pouco além da constelação do Leão em direção da Virgem, da constelação de Virgem, né? Então, nesses dois trechos, ele está utilizando de maneira muito legal, muito bacana, né? Muito poética, muito linda. Ele está utilizando aí de 2 tipos de movimentos que a gente observa daqui da Terra para os corpos celestes. Um movimento causado pela rotação da Terra é esse relacionado ao nascer e pôr, né, do Sol, da estrela, da Lua, como vou mostrar agora, tá? E um outro é o movimento aparente em relação às estrelas distantes, em relação às constelações de Leão e Virgem, por exemplo, tá? Então, vamos utilizar um pouquinho aqui, sou físico computacional, né? Então, vamos utilizar aqui uns programinhas de computador, umas simulações para a gente enxergar. Isso aqui, mais uma vez, utilizando o Stellarium, tá certo? Aquele que me permite ver o céu de qualquer região que eu quiser, em qualquer horário que eu quiser. Então, fui lá para 1900, dia 10 de janeiro, mais ou menos, tá certo? Às 20 horas da noite, o céu lá de Londres estaria assim. Estou vendo a constelação de Leão nascer, a Lua já está ali a pino, quase no zênite, tá certo? Passando 1 hora, a Lua já andou um pouquinho mais para lá, Leão já começou a subir, tá aqui, ó, já começou a subir, e eu coloquei artificialmente aqui uma bolinha que seria a estrela de Wells, né? Como ele falou, perto me fugiu agora o nome dessa estrela aqui da constelação de Leão, tá certo? Então tá ela ali perto. Você tá lá olhando o céu e passou mais 1 hora dessa noite, a Lua já foi mais um pouquinho, Leão já subiu um pouquinho mais, passou mais 1 hora, você vai acompanhando esse movimento, aqui a câmera mudou um pouquinho também, né? A Lua já está indo se pôr, a estrela está ali ainda perto da constelação de Leão. 1 da manhã, a Lua já está quase se pondo, 2 da manhã. Então, este movimento que eu estou observando é o movimento do céu como um todo, certo? Como se o céu como um todo estivesse girando em torno da Terra. Este é o movimento, é fruto, né, do movimento de rotação da Terra, beleza? E é isso que ele narra dia após dia, né? A estrela nascendo, atravessando o céu e se pondo. E o povo olhando, e ela está maior, ela está mais brilhosa, e etc. Certo? Mas, numa escala de tempo um pouquinho maior, de vários dias, ele narra um outro tipo de movimento, que é o movimento aparente entre a estrela e as constelações das estrelas mais distantes, que eu estou tentando representar agora nesse slide. Então, no primeiro dia, ela estava lá pertinho da constelação de Leão.
No segundo dia ela já estava um pouco maior, no terceiro dia ela estava um pouco maior, e aquele trecho que a gente acabou de ler mostra que ela foi migrando em direção a leste, indo em direção da constelação Leão, no sentido, né, da constelação de Leão para a constelação de Virgem, e crescendo, e ficando maior, e mais quente, e etc. Né? Então, este movimento que eu estou vendo, da estrela em relação a um fundo estelar, ele tem a ver realmente com o movimento do astro no céu, tá? E a gente chama aqui, da forma como a gente está vendo na Terra, a gente chama de movimento aparente do astro. E o Wells explora isso muito bem para trazer a angústia, a agonia que ele queria que a gente tivesse, tá? Mas alguns pontos, honestamente, eu achei bastante confusos e errados mesmo, incorretos. Tá? Teve um trecho, por exemplo, onde eu, pelo menos, entendi que ele estava dizendo que esse movimento aqui da estrela ocorreu durante o dia para uma parte da população Terra e no mesmo dia ele ocorreu durante a noite para outra parte da população da Terra. E isso não é possível, tá? Isso não é possível, enfim. Ou o pessoal vai conseguir enxergar isso à noite, ou vai conseguir enxergar isso durante o dia. Depende se a estrela está voltada da Terra para longe do Sol, ou se ela está voltada da Terra em direção ao Sol, tá certo? Para fazer uma comparação, é mais ou menos como lua cheia e lua nova. Né? A lua cheia você vê à noite, a lua nova você vê durante o dia, tá ok? É mais ou menos isso. E aí, então, minha conclusão a respeito dessa parte, né, é que a rotação, o movimento aparente, tudo mais, eles são totalmente reais. Né? Ele nos engana mesmo, né? Eles são bastante reais. Né? A rotação talvez nem tanto, mas em alguns momentos, como eu disse, ficou bastante confuso. Enfim, não sei se eu que não entendi direito a tradução ou se é do Wells mesmo. Tá? A translação, né, nem se fala, aquele movimento aparente em relação às estrelas nem se fala, porque como a gente viu, Netuno nem estava naquela posição, né, e tudo mais. Mas assim, supondo que estivesse, aí a descrição faz sentido, tá? Supondo que estivesse naquela posição naquela época do ano, a descrição que ele faz sentido, como vou mostrar na próxima figura. O importante é que tudo isso aqui, e a questão de tempo, sobretudo, né? Porque tudo acontece em poucos dias, e como a gente viu, isso é extremamente absurdo, daria uma velocidade enorme para esse astro celeste, tá certo? Então são verdadeiros instrumentos de encantamento e agonia mesmo, tá? Ele não está interessado em ser fiel à ciência, não. Caso você queria falar alguma coisa? No slide que mostrou antes, né, no movimento aparente, do astro indo ali de Leão para Virgem, lá na frente está Júpiter, né? Isso seria, então, uma trajetória fora do espaço para ir passar por Júpiter, né? Próximo a Júpiter? Não necessariamente, Kaiser. Porque eu preciso mostrar no outro programa, num programa 3D, sabe? Porque aqui você não tem a noção assim de profundidade, entende? Então assim, ela está indo em direção a Júpiter, mas não no sentido de ir colidir-se com Júpiter, porque ela está indo em direção a Júpiter aqui no céu, mas ela está se aproximando da Terra e Júpiter está bem para lá da Terra, entende? Porque quando a gente olha o céu, aquilo que é mais brilhante até, inclusive, nos parece necessariamente ser mais próximo, mas isso não é necessariamente a verdade. Às vezes o mais brilhante está mais longe do que uma estrela menos brilhante, mas ela parece mais brilhante porque realmente ela brilha muito mais. Apesar de estar mais longe, né, o brilho dela é tão intenso que compensa essa maior distância. Tá? Então, assim, não dá para dizer que isso aqui é uma linha e que ela está indo colidir com Júpiter, não. Ela pode estar indo se alinhar com Júpiter, tá certo? Eu acho que vai ficar um pouco mais claro no próximo. Por isso que essas constelações clássicas, né, dos gregos, na verdade, essas estrelas que compõem a constelação de Leão, elas podem estar totalmente distantes uma da outra, né? Podem, exatamente, tá? Essa posição que a gente vê no céu é apenas uma posição aparente, tá? Mas uma pode estar muito mais para o fundo e outra está muito mais para próximo da Terra, tá certo? Essa figura aqui da trajetória da estrela talvez vai deixar a coisa um pouco mais clara, tá, Kaiser? Essa é a parte que mais me deu dor de cabeça. Tentar imaginar como o Wells imaginou, se é que ele imaginou, tá? Como foi a trajetória dessa estrela. Eu parti daqui como se fosse a posição de Netuno, tá? Onde teve a primeira colisão, né, da estrela com Netuno, formando essa bola de fogo e tudo mais. E aí, através das descrições que ele foi fazendo, e eu não vou citar muito texto, senão a gente vai ficar aqui até amanhã,
eu tentei entender, né, como é que poderia ter sido o movimento. E a melhor, digamos assim, melhor solução que eu cheguei foi essa, mas ela é cheia de furos, tá certo? Em dado momento ele fala que a estrela foi capturada, né, foi atraída, né, por Júpiter, né, e dá a volta em Júpiter. Eu não tenho dúvidas de que isso aqui é um elemento literário para reforçar aquela questão da agonia, para reforçar aquela questão da crença ou descrença frente à previsão do cientista, no caso o matemático, né, que dizia que a estrela pode colidir com a Terra. Então, o que acontece? Ao imaginar um movimento como esse, ele está propondo que, nesta parte, houve uma aproximação entre a estrela, que estava bastante distante, lá na órbita de Netuno, né, e a Terra. Quer dizer, a estrela saiu lá da órbita de Netuno e já está mais ou menos perto aqui no meu desenho tosco, já está mais ou menos perto da órbita de Júpiter. Então, ela se aproximou da Terra, né? Olha só, como a distância aqui era grande e agora a distância aqui é menor, certo? Com essa aproximação, ela foi crescendo, né? Foi aumentando o brilho, aquela agonia toda que a gente já leu. Mas, seguindo em direção a Júpiter, aqui eu tenho um pequeno trecho, pelo menos, onde vai ter um afastamento aparente da Terra. Na minha figura não ficou tão claro, né? Essa distância aqui está parecendo quase igual a essa. Mas a ideia é que poderia ser possível, né, que nessa partezinha, nesse tipo de movimento, ela se afastasse um pouco da Terra. E aí é quando ele explora isso, né, dizendo, tá vendo, a previsão do matemático estava errada, tá vendo, não vai acabar, é um anúncio falso do fim do mundo, como aconteceu no ano 1000, né? Ele faz toda essa exploração. Mas o que acontece, segundo a narrativa dele, é que a estrela desviou por conta da fortíssima gravidade de Júpiter, tá? Inclusive, ao sofrer esse desvio, ela desvia a trajetória de Júpiter, levando Júpiter a uma órbita elíptica. Ele fala mais ou menos nesses termos. Bom, primeiro é preciso ressaltar que todas as órbitas dos planetas são elípticas, não são circunferências perfeitas, tá? Mas como a gente pode ver aqui na figura, que enfim, eu fiz à mão, mas elas é razoavelmente real, tá? As órbitas não são elipses, mas não são elipses tão achatadas. Elas são elipses realmente bastante parecidas com uma circunferência, tá? Então, o que ele quis propor é que perturbou tanto a trajetória de Júpiter com essa passagem, que Júpiter fugiu para uma órbita talvez muito mais elíptica, algo mais ou menos assim. Não sei se está dando para enxergar bem o meu mouse, certo? Enfim, talvez tenha migrado para algo desse tipo. E aí, daqui para cá, você tem o foguete em direção à Terra. E isso é bastante razoável no sentido de que esse tipo de trajetória, né, a estrela acelera, ela é atraída pela gravidade de Júpiter e isso dá uma grande velocidade para ela. A gente pode pensar, por exemplo, em situações de lançamento de foguetes, de naves espaciais em geral, enfim, sondas, etc., que se utiliza do efeito Stirling, né, se aproveita da gravidade de um outro planeta para ganhar velocidade. Embora que, enfim, no meu desenho não estaria tão claro isso. Mas o que eu quero dizer é que a ideia de que ela ganhou velocidade ao passar, ao interagir com a gravidade de Júpiter, essa ideia ela tem algum sentido físico. Tá? Não é uma ideia totalmente solta, inventada, não. Tá? Tem algum sentido físico. Ela só não se encaixa muito bem assim, na ideia de uma trajetória completa. Tá certo? Fica bem difícil prever isso aí, imaginar que isso aí possa realmente ter acontecido. Essa trajetória aqui, ela é, na minha opinião, quase impossível. Vou mostrar melhor por quê, tá? Mas, supondo que, né, fosse possível, que tivesse acontecido e tal, enfim, esse trecho aqui realmente seria um míssil em direção à Terra. E aí, uma parte final da descrição do movimento da estrela, que ele fala que ela vai realmente se aproximando agora cada vez mais rápido, muito rápido, crescendo muito, de um dia para o outro ela aumenta, acho que de 1/3 do tamanho da Lua até ficar do tamanho da Lua, né, de um dia para o outro. Enfim, esse de um dia para o outro, lógico, é um grande exagero temporal, né, para trazer essa agonia. Mas, enfim, a ideia de que aqui seria um movimento muito rápido é razoável, até porque quanto mais se aproxima do Sol, maior a velocidade. Para usar termos físicos, né, estamos perdendo energia potencial gravitacional e transformando essa energia potencial gravitacional em energia cinética, movimento, velocidade. Tá certo? Tem um trecho do conto até que a Lua passa na frente da estrela e a Lua está menor, né? A Lua aparece como um disco negro em frente à estrela, né? Esse corpo. Isso, eu tentei representar aqui mais ou menos, né? A Lua estaria mais ou menos nessa posição, no meu desenho totalmente fora de escala, né? A Lua estaria mais ou menos nessa posição, realmente, entre a Terra e a estrela. E ele imaginou que foi tipo um eclipse da estrela mesmo, né? Assim como a gente vê o eclipse solar, que é quando a Lua
tapa o brilho do Sol para a gente aqui na Terra, né? Ele imaginou o eclipse estelar, né? Quando a Lua tapou o brilho vindo da estrela, tá certo? Ficou aquele disco negro dentro da estrela. E aí deu até um alívio, né? Uma esfriada, né? Porque estava tudo muito quente por conta dessa radiação toda. Enfim, é bastante imaginativo. Você tem que ter, assim, muitas coincidências, as peças têm que estar em posições realmente muito chaves para que uma órbita como essa, uma trajetória como essa ocorra, tá? E só para reforçar, teve uma parte que ele disse que se a estrela tivesse ido direto da altura da órbita de Júpiter em direção à Terra, ela teria feito esse trajeto em um dia, né? Mas como ela desviou por conta da atração de Júpiter, ela fez em 5 dias, tá? Então, reforçando, é um tremendo exagero. Eu fiz esse cálculo aqui, como eu disse, dá perto de 10% da velocidade da luz, enfim, é bastante absurdo, tá? Ainda mais para um corpo tão massivo. Mas, esse desenho, supondo que essa trajetória fosse possível, esse desenho mostra para a gente a migração da estrela frente às constelações de Leão, Virgem e depois Libra. Então veja, eu que estou aqui na Terra, primeiro vi a estrela lá para lá da constelação de Leão. Depois, com esse avanço, olha só, ela já está indo em direção à Virgem e agora a posição aparente dela já vai ser à frente da constelação de Libra. É isso que eu mais queria mostrar para vocês aqui. Então, essa trajetória imaginária aqui, ela explica realmente aquele movimento aqui. Esse movimento de translação, onde a estrela estava à frente da constelação de Leão, depois passa pela frente da constelação de Virgem e vai se dirigindo à frente da constelação de Libra. Deu para enxergar? Frente à constelação de Leão, em frente à constelação de Virgem, em frente à constelação de Libra. Tá? Então, esse movimento de translação da estrela, que a gente chama na física, é que gera aquele movimento aparente em relação às estrelas, né, ao fundo estelar. Tá? Agora, um outro movimento vem realmente por conta da rotação da Terra. Quem está aqui na superfície da Terra nessa posição está numa situação de dia. Meu dia e noite ficou meio tortinho aqui, né? Era para estar mais assim, mas tudo bem. Do jeito que eu imaginei as coisas aqui, a Terra estaria girando deste jeito, certo? Então veja, imagina, por exemplo, quando a estrela estava nessa posição. Aqui era dia, a partir daqui eu começo a conseguir enxergar a estrela, mais ou menos, vejo ela durante todo esse período noturno. Agora, quando eu estiver para cá, a estrela já está tipo, atrás da Terra para mim. Então a estrela se pôs. Então veja como esse movimento de rotação da Terra é que gera essa ideia de, opa, nasceu, consigo ver a estrela no céu perto do horizonte. Opa, estou olhando para cima e estou vendo a estrela lá no zênite, no topo da trajetória. Opa, aqui a estrela já está se pondo. Então esse movimento de rotação da Terra é que gera esse movimento diário, né? De passar pelo céu. Beleza? Seguindo, que o nosso tempo está bem curto. Aqui é o outro programinha que eu tinha te falado, Kaiser. Aqui eu fiz um videozinho usando um programa chamado de Celestia. Ele simula todo o nosso universo, exagero, lógico, mas simula grande parte do nosso universo em 3D, né? E em escala, tamanho real, né? Eu coloquei as constelações aqui para a gente enxergar aqui Virgem, tá certo? E eu vou dar um play para mostrar mais um fator que mostra como isso aqui é bastante improvável. É porque essas órbitas de Terra, Júpiter, Netuno, elas não estão todas no mesmo plano, como estão desenhadas aqui na minha folha de papel, digamos assim, né? Elas não estão todas no mesmo plano, elas têm inclinações diferentes, tá certo? É o que eu estou tentando mostrar nesse vídeo, ver se vocês conseguem enxergar. Opa! Mas aí o vídeo tem que começar, né? Dá para ver ali essas elipses, né? Elas não Isso. Repara que eu me afastei milhões e milhões de quilômetros e as estrelas permanecem na mesma distância. Por quê? Porque elas estão muito longe. Tá? Olha só como algumas órbitas estão mais assim, outras estão mais assim. Se a gente vai lá para os planetas internos, né? Isso talvez fique mais evidente ainda, especialmente a órbita de Mercúrio, né? Ela é bastante inclinadinha em relação às outras. Tá vendo? Então não estão formando um lindo plano alinhado, né? De maneira que se torna praticamente impossível passar por tantos corpos celestes e tal, com tanta precisão. Seria realmente um tremendo azar nosso. Uma outra observação importante ali sobre aquela trajetória que eu imaginei, a partir do conto do Wells, é a influência de Júpiter, né? É sabido que Júpiter realmente é um grande guardião para a gente. Deixa eu até dar pausa aqui no vídeo.
Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, tinha até anotado aqui. Qual a importância de Júpiter para o planeta Terra, né? Enorme, né, para a Terra e para todos os planetas interiores, né? Os planetas interiores são esses rochosos, mais internos, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, certo? Depois em outro momento eu vou discutir com vocês, que acho que não vai dar tempo hoje. Aqui você tem um grande cinturão de asteroides, que não aparece aqui, mas enorme. São esses corpos, inclusive, que oferecem real risco de colisão com a Terra, tá? Real, gente, não é para ninguém ficar desesperado, tá? Em milhares, milhões de anos, tá certo? E a maioria deles são muito pequenos, né? Não causariam grandes danos, tá certo? Mas enfim, essa discussão, infelizmente, vai ficar para outro dia. E aí vem Júpiter, né? Que é um grande, massivo planeta gasoso. Desculpa te interromper, você falou da discussão para outro dia, vou até te convidar já, se você quiser, semana que vem, a gente continuar essa conversa sobre esse conto. Podemos, porque aí eu gostaria de falar sobre a real possibilidade que alguma coisa do tipo acontecesse. Né? Corremos risco de sofrer uma colisão com um grande astro celeste capaz de causar grandes impactos para a vida, etc. Né? Corremos risco. Né? Qual é o risco real disso? Né? Como é que a NASA e os programas espaciais todos lidam com tudo isso? Né? Eu acho que não vai dar tempo de falar hoje, não. Tá? Então a gente conversa semana que vem, depois de você terminar essa parte, né? E aí eu já deixo para a semana que vem também meus comentários sobre a parte de biologia, mais ou menos. Muito bacana, Kaiser. Conversa da gente semana que vem. Vou ter um prazer imenso. Vocês estão vendo que eu estou me divertindo aqui, né? Então, assim, vai ser um prazer imenso voltar aqui semana que vem. Mas então, só respondendo a sua pergunta, realmente Júpiter, com a sua imensa massa, seu imenso campo gravitacional nessa posição, ele é um grande guardião, tá? A gente tem, por exemplo, lá, que ano que foi? Acho que 94, mais ou menos, um grande cometa que colidiu com Júpiter, né? Foi a primeira vez que a gente realmente viu, filmou, transmitiu na TV, né? Uma colisão de um grande corpo, que é um cometa, contra um planeta, né? De fato. E foi com Júpiter que ele colidiu. Não chegou até os planetas da parte mais interna do Sistema Solar, porque Júpiter, nosso guardião, estava lá. Um dos textos que eu pesquisei achei bacana a expressão em inglês, né? Júpiter é o grande vacuum cleaner do Sistema Solar, o grande aspirador de pó, né, do Sistema Solar. Então ele tem essa importância de proteção, sim, realmente, para os planetas internos, tá certo? Seguindo aqui com o meu videozinho, acho que deu para ver que as órbitas realmente não são muito bem alinhadas, né? Não formam um plano, e isso dificultaria bastante que aquele cenário visualizado lá por Wells realmente acontecesse. Certo? Opa, apertei coisa errada aqui. Eu acho que eu estou acabando, né? Já estou indo para os 6, é isso mesmo? Vamos lá, não foi? Travou aqui. Vai assim mesmo. E aí o depois da estrela, né? Tem como botar aqui? Não tem? Aqui, apresentação de slides. Slide top. Aí foi. Então, depois da passagem da estrela, né? Vamos lá. Lá no 37º parágrafo, já estamos indo para o final do conto. E quando as tempestades se abrandaram, os homens perceberam que por toda parte os dias estavam mais quentes do que antes, o sol maior, a lua, minguada a 1/3 de sua dimensão original, levava agora 80 dias entre nova e nova, ou seja, 80 dias para dar uma volta completa, né? Em torno da Terra. Então, é um cenário que ele traça onde ele está imaginando que essa interação entre a grande estrela e a Terra bagunçou tudo, bagunçou bastante a órbita da Terra, bagunçou bastante a órbita da Lua, né, em torno da Terra. A Lua ficou mais distante da Terra e a Terra ficou mais próxima do Sol, né? Quando ele fala que o Sol está mais quente, que os dias, quando ele fala que os dias estão mais quentes, isso não quer necessariamente dizer que está mais próximo do Sol. Está mais quente porque a estrela, né, ao longo de toda a história, foi aquecendo bastante a Terra também, né? Mas quando ele fala que o Sol está maior, aí sim, quer dizer então que a Terra está mais próxima do Sol, tá? Quando ele diz que a Lua está minguada a 1/3 de sua dimensão original, e levando 80 dias, né, para uma volta completa,
Sim, ele está dizendo que o período de rotação da Lua, perdão, o período de translação da Lua em torno da Terra, né, ela aumentou de 28, mais ou menos, para 80 dias. Isso está de acordo, sim, com a terceira lei de Kepler, né? Quanto mais distante, quanto mais maior o raio da órbita, né, em torno da Terra, no caso, maior vai ser o tempo, né, gasto para dar essa volta, beleza? Eu fiquei devendo um cálculo aqui, inclusive, né? Eu queria fazer o cálculo mostrando para a Lua ficar 1/3 do seu tamanho original, qual seria o aumento na distância. Não é um terço, tá? Enfim, então vou ficar devendo esse cálculo para vocês, talvez eu traga na próxima semana. Só que, assim, eu da vi maneira... até que isso já caiu numa prova do ITA, citando esse mesmo? ponto e perguntando o cálculo de qual Que teria que ser a bacana. distância para ter esses 80 dias, né? Que bacana, cara. Pois enfim, faltou fazer esse cálculo porque aqui eu estava bem perto do dia de hoje, na verdade. Não deu tempo de eu fazer esses cálculos e tudo mais. Vocês viram que eu, enfim, corri atrás de muita coisa aqui. Só que da maneira como ele coloca, deu a impressão de que a órbita da Terra continuaria circular, deu a impressão de que a órbita da Lua continua circular, né, em torno, uma circunferência, né, em torno da Terra. E pelo que eu entendi, mais uma vez, me deu um pouquinho de liberdade poética, não sou astrônomo, não sou físico, não sou engenheiro espacial, mas pelo que eu entendi, a órbita iria migrar para uma elipse, tá certo? Não ia ficar um formato mais elíptico do que já são, de fato, tá certo? Aqui ainda, nessa análise que eu fiz, ainda não levei em conta a rotação, porque a Terra está girando, a Lua está girando, a Lua inclusive está girando em torno dela mesma, né? E provavelmente essa estrela também está girando, isso é uma característica da formação dos sistemas solares, da formação dos planetas, etc. E esses giros, eles também interagem, de certa forma, enfim, que não vou ter como explicar aqui para vocês, ainda mais esse tempo, mas o fato nessa análise que eu fiz aqui, ainda não levei em consideração essa questão dos giros, que aí entra uma grandeza física que a gente chama de momento angular, né? E só para dar um exemplo para vocês, essa questão dos giros, né? Atualmente, a Lua se afasta da Terra cerca de 3,78 centímetros por ano. E por conta disso, quer dizer, na verdade, pelo mesmo efeito, que é um efeito de maré, o dia terrestre aumenta 0,02 segundos a cada século. Ou seja, atualmente, né, sem influência de corpo externo nenhum, tá? Só por conta do sistema Terra-Lua mesmo, minto, a contribuição do Sol contribui um pouquinho para esse fenômeno. A Lua está se afastando da Terra, aumentando seu raio orbital, e a Terra está começando a girar cada vez mais lentamente, tá? Mas veja que isso é um processo muito lento, né? A Lua se afasta 3,62 centímetros por ano. Isso aqui é medida precisa mesmo, gente, né? No programa espacial da NASA, né, da Rússia, quando os astronautas pousaram de fato na Lua, apesar de muita gente questionar isso ainda hoje, eles deixaram espelhos refletores na superfície da Lua, e uma das maneiras mais precisas que a gente tem para medir a distância entre a Terra e a Lua é através desses espelhos refletores. A gente manda um grande feixe de laser daqui da Terra até a Lua, ele é refletido de volta, a gente capta um feixe bem fraquinho aqui de retorno, né, porque a distância é muito grande. Enfim, com isso a gente consegue medir realmente com bastante precisão, por isso 3,78 centímetros, precisão de milímetros, décimos de milímetros nessa medida, tá? Então, a gente sabe com bastante precisão que, em média, a Lua se afasta 3,72 centímetros por ano, tá? E a Terra está ficando um pouquinho mais lenta a cada dia na sua rotação. Então, isso tem a ver com a conservação do momento angular desse sistema, tá? A rotação da Terra ela vai freando por conta de efeitos de maré, é meio que o atrito das águas oceânicas com a superfície do planeta Terra vai retardando esse movimento da Terra, tá? E como consequência, para a conservação do momento angular desse sistema, a Lua tem que se afastar, tá? Então, enfim, basicamente é isso. Ou seja, se é assim, por conta do atrito dos oceanos com a Terra, a gente poderia imaginar o que aconteceria, né, em termos de momentos angulares com a passagem dessa estrela, tá? E essa forte interação gravitacional. Mas, enfim, vamos para frente aqui, que já está acabando nosso tempo. Só queria mostrar pelo menos mais essa simulaçãozinha aqui, tentando mostrar, né, como provavelmente seria a influência gravitacional. Aqui em amarelinho nós temos a estrela de Wells. Nessa simulação, só para facilitar a visualização, ela é apenas 4 vezes mais massiva do que a Terra, que está em rosinha, tá?
e em azul a Lua, beleza? Podemos pensar assim, vamos ver como é que é a interação gravitacional entre esses corpos. Então lá a Lua girando em torno da Terra bonitinha, devido à interação, olha só o que acontece. A Terra seria esse roxo. Isso, a Terra seria o roxo, o azul seria a Lua e o amarelo a estrela de Wells. Então veja que a estrela sofreu uma deflexãozinha na sua trajetória, e aqui ela iria rumo ao Sol, né, pelo conto. Mas, muito mais que isso, a Terra foi bastante desviada da sua posição. Aqui eu imaginei que o nosso ponto de referência seria o planeta Terra, né? Assim, como se a Terra estivesse parada, né? A gente sabe que, na verdade, a Terra está girando em torno do Sol, né? Então, assim, do ponto de vista da Terra, tá certo? Então, veja como ela foi desviada da sua trajetória, beleza? Isso que me leva a crer, né, que ela sairia de uma trajetória circular que ela estava para uma trajetória elíptica, em torno, mais elíptica, né, em torno do Sol. E aqui pode parecer para vocês que a Lua está fazendo uma trajetória muito esquisita, né, mas é porque a gente está agora analisando a Terra em movimento, né, o sistema Terra-Lua em movimento. Mas se eu voltar aqui um pouquinho, vou tentar convencê-los de que a trajetória que a Lua está fazendo em torno da Terra, ela é elíptica. Olha só, longe da Terra, mais pertinho da Terra. Passou longe da Terra, passou mais pertinho da Terra, tá vendo? Então é uma trajetória bastante elíptica. Então veja como a passagem da estrela de Wells, a influência gravitacional fez com que mudou a órbita da Lua em torno da Terra e mudou a órbita da Terra em torno da Lua, em torno do Sol, perdão, tá? Essa mesma análise valeria para a passagem da estrela em torno de Júpiter, por exemplo, tá? Desviando Júpiter da sua trajetória. Com isso, eu preciso concluir. Tá? Preciso concluir. Nosso tempo já está acabando. Foi muito bom. Mas a grande conclusão que eu queria trazer era extra, gente. Extra. 14 pessoas enganadas. O Wells, para mim, é um grande enganador, né? Mas no melhor dos sentidos da expressão, tá? Ele realmente joga ali um conhecimento científico que nos seduz e abusa da sua liberdade poética para trazer toda uma história fantasiosa, maravilhosa, super interessante, tá? E a gente fica feliz, né? Foi muito bom ser enganado por esse grande mestre da literatura aí, o pai dos contos científicos, tá? Foi muito bom ser enganado. E isso que eu falei, eu não falo por mim, eu falo com as palavras do próprio Wells. Agradeço ao professor Bruno aí pela tradução, tá? Mas isso aqui, enfim, uma entrevista que o Wells deu um tempo atrás, ele falou algo nesse sentido. Para o escritor de histórias fantásticas, ajudar o leitor a jogar o jogo adequadamente, ele deve ajudá-lo discretamente, de qualquer maneira possível, a domesticar a hipótese impossível. Então ele fez a gente acreditar que realmente era possível que aquela estrela viesse com aquela massa toda, fizesse essa trajetória esquisitíssima e tal, né? A gente entrou no jogo dele, né? Ele deve iludi-lo a uma concessão incauta de alguma suposição plausível e seguir com sua história enquanto a ilusão se mantém. Eu senti muito isso. Eu fiz a primeira leitura, não estava nem aí para a física, estava curtindo era a história, estava curtindo a reação das pessoas, etc. Depois, quando eu parei para analisar mais calmamente, peraí, tem furos aí nessa história, né? O que faz tais imaginações interessantes é a tradução para termos comuns do cotidiano e uma rígida exclusão de outras maravilhas da história. E então, ela se torna humana. Como você se sentiria e o que poderia não acontecer com você é a questão típica, né, que ele quer colocar, que ele quer discutir. Então, grande mestre aí da literatura, da ficção científica, né? Só tenho que agradecer, foi muito bacana fazer essa discussão, tá, Kaiser? E a gente agradece, Marcos. Tá aí a recomendação. Legal, aprovado, né? A gente agradece, a conexão do Bruno caiu, né? Mas eu agradeço ao Bruno também a participação dele, caiu agora no finalzinho. E foi muito bom, assim, sensacional essas análises que você trouxe aqui pra gente, que a equipe que está sempre participando aqui não tem nenhum físico, né? Então a gente não tinha como analisar isso. Muito obrigado. E fica esse convite aí, semana que vem tem, por exemplo, questões se você puder participar, questões sobre as marés, né? Essa influência que ele cita no texto das marés, da gravidade, a gente podia conversar um pouquinho sobre isso. Com certeza. E eu falo também de coisas da biologia, né? Feito disso na biologia, tem até uma comparação com eventos passados aí do nosso planeta,
semelhantes a essas reações que ele descreve no texto, né? Ah, muito bacana. Acho que até que ele Então, falou um pouquinho de morte de Kryons, alguma coisa assim, não sei, depois a gente vai discutir. Algas luminosas, enfim. Sim. Bruno apareceu aí para se despedir agora no finalzinho. A gente agradece, então, Marcos. Obrigado por ter participado, viu? Obrigado, Bruno, também, pela participação. E eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou aí pelo YouTube, né? Os comentários que fizeram, perguntas. Passei alguns comentários e perguntas aqui, né? Convido a todos para voltarem aqui quarta-feira que vem, para a gente continuar discutindo. E aquele agradecimento de sempre para o Fernando Gutierrez, que é o nosso host aqui, que faz a transmissão para a gente, com o apoio técnico, sem o qual não seria possível. Gente, muito obrigado, foi maravilhoso esse encontro de hoje. E obrigado, Marcos, novamente. E a gente vai encerrando por aqui essa semana, até a semana que vem. E a gente se vê, tá certo? Até a próxima quarta. Tá, pessoal. Até. Tchau, pessoal.